Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Matheus Pereira, um dos meias mais talentosos atuando no futebol brasileiro, voltou a despertar o interesse do Palmeiras após recusar a permanência no Cruzeiro. O jogador, que pertence ao Al Hilal da Arábia Saudita, vinha sendo peça-chave no esquema celeste, mas sua decisão de não seguir em Belo Horizonte abriu caminho para novas possibilidades no mercado. Agora, o Verdão observa atentamente a situação e pode fazer um movimento para reforçar ainda mais seu elenco. A possível chegada de Matheus Pereira ao Palmeiras representaria um grande acréscimo técnico para o time comandado por Abel Ferreira. Com sua habilidade no último passe e capacidade de criação, o meia poderia agregar ainda mais qualidade a um setor que já conta com nomes como Rafael Veiga e Zé Rafael. A diretoria alviverde, que sempre se mostrou atenta a oportunidades de mercado, avalia as condições do negócio antes de tomar qualquer decisão definitiva. A relação entre Matheus Pereira e o Cruzeiro parecia promissora. O jogador rapidamente se tornou um dos principais nomes da equipe celeste, conquistando a torcida com seu futebol refinado e visão de jogo. No entanto, apesar do desejo do clube mineiro em mantê-lo, as negociações não avançaram e o jogador optou por não seguir em Belo Horizonte. Isso abriu espaço para outros clubes interessados e o Palmeiras logo voltou a monitorar a situação. Nos bastidores, a diretoria palmeirense já vinha estudando o nome do jogador há algum tempo. Antes mesmo de sua passagem pelo Cruzeiro, Matheus Pereira já era considerado um atleta com perfil ideal para reforçar o elenco do Verdão. Sua experiência internacional, aliada à capacidade de decidir partidas, o torna um alvo atraente para qualquer grande equipe do futebol brasileiro. A principal questão para uma eventual investida do Palmeiras envolve os valores da negociação. Matheus Pereira pertence ao Al Hilal, e os clubes brasileiros geralmente encontram dificuldades para competir financeiramente com as cifras do futebol saudita. No entanto, o desejo do jogador em permanecer no Brasil pode ser um fator determinante para facilitar um acordo. Outro ponto importante é a estratégia do Palmeiras no mercado. A diretoria alviverde tem sido criteriosa em suas contratações, buscando reforços pontuais que realmente elevem o nível da equipe. A chegada de Matheus Pereira encaixaria nessa filosofia, uma vez que o meia tem características que poderiam oferecer novas possibilidades táticas para Abel Ferreira. A torcida palmeirense já começa a especular sobre a possível contratação do jogador. Nas redes sociais, muitos torcedores demonstram empolgação com a ideia de contar com um meia de sua qualidade no elenco. Ao mesmo tempo, há um entendimento de que a negociação não será simples, exigindo paciência e habilidade da diretoria para concretizar um eventual acordo. Enquanto o Palmeiras avalia os próximos passos, Matheus Pereira segue treinando e aguardando a definição de seu futuro. A incerteza sobre onde jogará na temporada de 2025 mantém o mercado em alerta e outros clubes podem surgir na disputa por sua contratação. Ainda assim, o interesse do Verdão mostra-se forte e um desfecho positivo não está descartado. Se contratado, Matheus Pereira poderia se tornar mais uma peça-chave no elenco palmeirense, que busca manter a hegemonia no futebol brasileiro e brigar por títulos internacionais. A versatilidade do jogador lhe permitiria atuar tanto centralizado quanto pelos lados do campo, dando ainda mais opções ao técnico Abel Ferreira. A última janela de transferências já demonstrou que o Palmeiras não teme grandes investidas quando se trata de reforçar sua equipe. A chegada de jogadores como Aníbal Moreno e Caio Paulista reforça essa estratégia de fortalecimento do elenco. Agora, resta saber se a diretoria alviverde decidirá dar um passo adiante na negociação por Matheus Pereira. Além do Palmeiras, outros clubes brasileiros também monitoram a situação do jogador, embora o Verdão pareça estar em vantagem na corrida por sua contratação. O projeto esportivo e a estabilidade financeira do clube paulista são atrativos que podem pesar na decisão do meia. A possível vinda de Matheus Pereira ao Palmeiras também traria implicações táticas interessantes. Com um jogador criativo a mais no meio-campo, Abel Ferreira poderia explorar novas formações e estratégias, tornando o time ainda mais imprevisível para os adversários.
O meia, por sua vez, vê com bons olhos a continuidade de sua carreira no Brasil. Após anos atuando no exterior, sua adaptação ao futebol brasileiro foi rápida e ele demonstrou grande capacidade de decisão nas partidas pelo Cruzeiro. Agora, o desafio pode ser ainda maior. Em um clube que briga por títulos em todas as competições, o desfecho da negociação ainda é incerto, mas o fato é que Matheus Pereira voltou ao radar do Palmeiras e pode ser um dos protagonistas do mercado de transferências nos próximos dias. A expectativa cresce entre torcedores e dirigentes, que aguardam os próximos capítulos dessa história. Se confirmada a contratação, o Palmeiras reforçaria ainda mais seu elenco com um jogador de alto nível, pronto para assumir um papel de destaque na equipe. Com a temporada já em andamento e desafios importantes pela frente, a chegada de Matheus Pereira poderia ser o ingrediente final para um time que busca repetir as glórias dos últimos anos. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos já, te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Matheus Pereira se tornou uma das peças mais cobiçadas do futebol brasileiro após sua decisão de não permanecer no Cruzeiro. Sua qualidade técnica e experiência internacional fazem dele um nome de grande impacto no mercado, e o interesse do Palmeiras reforça a importância que o jogador adquiriu nos últimos meses. Com a possibilidade de atuar em um time que briga constantemente por títulos, o meia pode enxergar no Verdão a chance de dar um novo salto em sua carreira. A movimentação do Palmeiras em busca de reforços demonstra o planejamento minucioso da diretoria, que busca equilibrar o elenco entre juventude e experiência. A contratação de Matheus Pereira se encaixaria nessa filosofia, pois o jogador alia talento e maturidade adquirida em passagens pelo futebol europeu e árabe. Além disso, ele já demonstrou sua capacidade de se adaptar rapidamente a diferentes estilos de jogo, o que pode ser um diferencial em um clube com múltiplas competições no calendário. Outro fator que pode pesar na negociação é o desejo do jogador em permanecer no Brasil. Mesmo tendo contrato com o Al Hilal, Matheus Pereira parece disposto a seguir atuando em solo brasileiro, o que pode facilitar as conversas entre as partes. O Palmeiras, por sua vez, monitora o cenário e avalia como conduzir uma possível investida sem comprometer sua política financeira. A possível chegada do meia ao Verdão também poderia representar uma reformulação tática dentro do elenco. Com sua versatilidade, ele pode atuar tanto na armação central quanto pelos lados do campo, oferecendo alternativas a Abel Ferreira. Dependendo do esquema adotado, Matheus Pereira poderia formar uma parceria técnica interessante com Rafael Veiga, criando uma linha de meio campo extremamente criativa e dinâmica. Enquanto as especulações ganham força, a torcida palmeirense já começa a imaginar como o jogador se encaixaria na equipe. Muitos enxergam nele um reforço capaz de elevar ainda mais o nível técnico do time, especialmente em competições como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Sua habilidade de construir jogadas e decidir partidas é um fator que pode fazer a diferença em confrontos decisivos. Nos bastidores, a diretoria alviverde segue adotando uma postura cautelosa, evitando criar expectativas antes de avançar em qualquer negociação concreta. O Palmeiras tem sido um dos clubes mais organizados do país nos últimos anos e dificilmente tomará uma decisão precipitada sem analisar todos os detalhes do possível negócio. Esse planejamento cuidadoso tem sido um dos pilares do sucesso recente do time. Além do interesse do Palmeiras, outros clubes brasileiros podem entrar na disputa, tornando a negociação ainda mais complexa. No entanto, o Verdão tem vantagens competitivas, como sua estrutura de ponta, elenco qualificado e presença constante em torneios internacionais. Esses fatores podem ser determinantes para convencer Matheus Pereira de que o Allianz Parque é o melhor destino para sua carreira neste momento. A janela de transferência sempre traz reviravoltas e o caso de Matheus Pereira não deve ser diferente. O mercado pode apresentar novas oportunidades, tanto para o jogador quanto para os clubes interessados, tornando o desfecho dessa história imprevisível. Tudo dependerá de como o Palmeiras conduzirá sua abordagem e se encontrará um caminho viável para viabilizar a contratação. Caso o negócio se concretize, Matheus Pereira chegaria com status de titular e a responsabilidade de ajudar o Palmeiras a manter seu domínio no futebol brasileiro e sul-americano. A concorrência interna
Seria forte, mas a presença de um jogador com sua qualidade sempre agrega ao elenco, aumentando as opções para Abel Ferreira e fortalecendo ainda mais o time. Por enquanto, resta aguardar os próximos capítulos dessa negociação. O interesse do Palmeiras é real e o nome de Matheus Pereira segue ganhando força no radar alviverde. Se a diretoria conseguir viabilizar a contratação, o Verdão dará mais um passo para reforçar sua condição de um dos clubes mais fortes do continente, agregando mais um jogador talentoso ao seu já estrelado elenco. Trazemos notícias atualizadas do alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.